Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, mais um vídeo, mais uma resenha. E hoje vamos continuar dando andamento à nossa série Outlander. Chegamos ao sétimo livro, né? O sétimo livro se intitula Ecos do Futuro, da autora Diana Gabaldon. Este livro foi lançado originalmente em 1997 pela autora. Para quem não sabe, está chegando agora, nós estamos lendo toda a obra da autora Diana Gabaldon, referente à série Outlander. E nós estamos no livro 7. Chegamos ao livro 7. Se você ainda não viu, tem todas as resenhas no canal. Pode ir lá maratonar, tenho certeza que você vai adorar. Você que é fã da série, tenho certeza que vai gostar. Tá bom? Então, bora lá. Vamos começar a resenha. Gente, Ecos do Futuro começa com a Claire e o Jamie vivendo em 1777. Eles estão atravessando um período de transição, né? Após toda a tragédia que aconteceu no livro 6, né? Eles, né, junto com o Ian, né, decidem retornar para a Escócia para visitar a família, né? E chegando lá, infelizmente, né, eles não vão ter uma grande surpresa. Só que até eles chegarem para a Escócia, muita coisa vai acontecer, né? Eles vão se dar de cara com algumas batalhas, né? Inclusive tem uma que é bem famosa, que é de Ticonderoga, né? Que eles vão estar ali no meio de toda aquela guerra, todas aquelas batalhas, toda aquela confusão. A Claire vai ser sequestrada. Depois o Jamie reencontra a Claire. Então, assim, a Claire vai ser mantida prisioneira. Ela vai cuidar dos doentes da guerra. Como Claire sendo Claire, né, gente? E o Jamie também, toda a situação dele, né? Sempre se aventurando, sempre correndo perigo, sempre correndo risco de vida. Como a história de Outlander, né? Inclusive, alguns personagens históricos, né? Históricos não, tem nada de históricos, gente. Alguns personagens novos, né? Alguns integrantes novos vão entrar no livro 7, como a Rachel Hunter e o Denzel Hunter, né? A Rachel e o Denzel são irmãos, né? O Denzel é um médico. E a Claire vai ficar encantada com o Denzel, ele vai ser tipo um pupilo da Claire, né? Que a Claire vai achar e eles vão ficar muito amigos, a Claire e o Denzel. E eles vão trocar muita figurinha, né? Ambos médicos, né? E a Claire, com todo o conhecimento dela do futuro, então ela vai dar várias dicas pro Denzel. Vai crescer aí uma grande amizade. A Rachel vai se apaixonar perdidamente pelo jovem Ian, né? Que tem uma participação bem importante no livro, onde a gente acaba descobrindo por que ele abandonou os Mohawks, né? Por que ele saiu da tribo, né? Então conta toda a história dele. Já no arco do futuro, onde estão Brianna e Roger, né? Que estão em 1980, como nós lemos no livro passado, eles viajaram pelas pedras devido à condição da pequena Mandy, né, que tinha acabado de nascer, com um problema congênito, né? Então ela teve que ir, a Brianna e o Roger tiveram que levar ela para o futuro, porque lá, com certeza, ela seria melhor tratada e melhor, teria uma operação que salvaria sua vida, já que a Claire não tinha, no século XVIII, todas as ferramentas possíveis para salvar a neta, né? Então eles tiveram que viajar para 1980. Lá eles vão comprar a propriedade de Lallybroch, né, que é a propriedade da família, vão fazer algumas reformas. O Roger vai trabalhar como professor de gaélico e a Brianna consegue um emprego em uma hidrelétrica. Mas não vai ser nada fácil para ela, porque ela vai enfrentar todo o machismo e o preconceito da época em questão dos homens com uma chefe mulher, né? E além de tudo, eles vão ter uma visita inesperada do Buck Mackenzie, né?
que atravessa as pedras por engano, né, acidentalmente, e acaba chegando em Lallybroch, né, um homem do passado no futuro, né? Então é bem interessante como o Buck vai se adaptar ao futuro. Gente, e voltando a Claire e o Jaime, né? Eles vão estar muito exaustos, né? De tanta guerra, tanta coisa acontecendo. E chegando em Lallybroch, né? Eles vão ter uma surpresa bem desagradável, que é o pai, né? O Ian, pai, cunhado do Jaime, marido da Jane, irmã do Jaime, né? Ele vai estar com tuberculose, né? E a Claire conhece bem essa doença. No século XVIII não tinha cura, né? Então o jovem Ian, não, o Ian pai, infelizmente vai morrer, né? E isso é um baque para todo mundo, principalmente para Jane, que é a esposa, né? Então, dentre todos esses acontecimentos de luto, né, tudo mais, a Claire recebe uma carta da Marcely contando que o Henry Christian tinha sofrido um acidente, né? Então, assim, quer dizer, na verdade, quem vai receber essa carta é a Leary, né? A Loguery, né? Que é a arqui-inimiga da Claire, né? A mãe da Marcely. E a Loguery vai lá e pede pra Claire, por favor, né? Você pode ajudar meu neto? Ela humildemente pede isso pra Claire. E é óbvio que a Claire não vai negar uma ajuda pra Marcely. E ela é obrigada a voltar para as Américas, né? Então o Jaime fica em Lallybroch para dar todo o suporte para Jane, que está em luto, né? Então ele tomar todas as questões práticas de enterro, né, funeral e tudo mais, né? Então é bem complicado. E a Claire chegando nas Américas, ela vai com o jovem Ian, né? Chegando nas Américas, ela dá de cara com quem? Lord John Grey, né? Que também está com o sobrinho baleado, precisando de operação. Então ele pede a Claire encarecidamente que opere o sobrinho do irmão o sobrinho dele, que é filho do irmão dele, o Hal, né? Então a Claire vai ter duas questões, né? O Henry Christian e o sobrinho do Lord John. E nesse meio tempo, a Claire ajuda o Fergus a distribuir como se fossem panfletos de alertas, né, dos rebeldes, né? E a Claire é descoberta pelos britânicos, né? Pelos soldados britânicos. E ela vai ser ameaçada de ser presa, né? Então vai ter toda uma história aí. E nesse meio tempo, Claire descobre que o Jaime vai mandar uma carta para ela dizendo que já tinha resolvido tudo lá em Lallybroch e que vai pegar um navio e vai de encontro com ela, né? Só que nesse meio tempo, né, dessa confusão toda, ela descobre que o Jaime tinha morrido num naufrágio desse navio. Olha só a confusão, gente. Então ela descobre que o Jaime morreu nesse naufrágio. Foi aquele susto, aquele choro, aquela choradeira, porque é o amor da vida dela. O Lord John também chorando, consolando a Claire. Só que o Jaime não embarcou nesse navio, né? Ele não conseguiu chegar a tempo e o navio já tinha zarpado. Então o Jaime pega outro navio. Só que a Claire não sabe disso, né, gente? Então daí é toda essa questão, né? E a Claire sendo ameaçada de prisão, o que o Lord John decide fazer para ajudar a amiga? Decide se casar com ela, né? Porque ele se casando com ela, como ele é viúvo, ele pode se casar de novo, né? Que a Isobel já tinha morrido há muito tempo. Então ele poderia se casar, né? E ele casa com a Claire, né? A Claire desesperada, chutando balde, perdeu o grande amor da vida dela. Ela meio que foi na onda de tão desesperada que ela tava, né? E para salvar a pele dela, óbvio. E aí eles se casam. Só que o mais surpreendente nesse livro é que acontece uma coisa que ninguém esperava, né? Que o Lord John e Claire vão ter o conhecimento carnal, né? Como eles falavam na época, ou seja, eles vão ter relações sexuais, né? E a gente fica chocada com essa informação, porque até onde a gente sabe, o Lord John é um homossexual, né?
Como assim eles vão ter um relacionamento sexual? A gente levou um susto. Eu não esperava, levei um grande susto com isso. Não sei o que a Diana Gabal não quis fazer com isso. E não só uma vez, como outras vezes. Então, realmente, a gente não esperava nem da Claire, nem do Lord John, eles terem conhecimento carnal, né? E daí que fica pior ainda. Por quê? Porque o James chega, né? E os dois ficam boquiabertos, como assim? Todo mundo achava que ele estava morto, né, gente? Só que nesse meio tempo acontece a polícia persegue o Jamie, porque ele é um foragido ali, né? Os britânicos vão perseguir o Jamie, ele faz o Lord John de refém, leva o Lord John, e nisso, numa discussão entre os dois, o William acaba descobrindo que o Jamie é seu pai biológico, né? Dentre toda essa confusão. Então vocês imaginam. E o William fica só a revolta, né? Que ele não se conforma de ser filho de um rebelde, né? Já ele que sendo um soldado britânico, né? Um casaca vermelha, né? Como eles falam, né? Então realmente foi um baque pro William, né? E para finalizar, depois que o Lord John estão sozinhos, o Lord John, numa crise de consciência, conta pro Jaime que teve conhecimento carnal com a Claire. Então vocês imaginam. O Jaime fica revoltado, desesperado, não acredita que o grande amigo dele teve essa coragem de fazer uma traição dessa com ele, né? Então Lord John e Claire vão ter que se explicar, né? Pro Jaime. O Jaime fica muito revoltado com o Lord John, não se conforma com isso. Então, gente, é emoção do começo ao fim, né? O William descobre que o Jamie é o seu pai. A morte do pai do Ian, né? O Ian descobrindo o amor novamente. Brianna tem seu filho sequestrado, ou seja, no arco do futuro, a Brianna, além de tudo, de sofrer todo esse preconceito, ela tem o filho sequestrado, né? Ela e o Roger também vão receber as cartas que a Claire e o Jamie mandam do passado para eles, né? Então eles vão saber tudo o que aconteceu através dessas cartas. É muito legal essa parte. Então, gente, o livro é cheio de reviravoltas. Eu não vejo a hora de da gente chegar ao livro 8 para saber um pouco mais sobre tudo isso que vai acontecer, que desfecho isso tudo terá, né? Então é isso. Resenha concluída. Acho que eu consegui resumir de uma forma tranquila, porque, gente, é um calhamaço, mais de 900 páginas. Então, para eu fazer um resumo aqui, fica bem complicado. Mas eu fiz minha colinha aqui, porque é bom de fazer de formato de áudio, é que eu posso fazer uma colinha, né? Porque é muita informação. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Finalizamos o livro 7, Ecos do Futuro. E agora vamos entrar no livro 8, que será o próximo que a gente vai resenhar aqui, que tem como título Digam às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, que é o livro 8 da série Outlander, autora Diana Gabaldon. Tá bom, meus queridos? Resenha concluída. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, deem like, compartilhem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Tá bom, meus amores? Apertem o sininho, deem like, compartilhem, que a gente dá engajamento ao nosso canal, tá bom? Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Até lá. Tchau.